Os jogadores do Internacional tiveram mais um dia de folga. A reapresentação é nessa terça-feira para voltar aos trabalhos agora durante a data FIFA. Compromisso só na outra semana, quando enfrenta o Ceará fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Ramon Dias terá novidades importantes para este compromisso. A gente fala também a respeito da dívida paga pela direção do Internacional, o cálculo para que o Inter não seja rebaixado e a sessão polêmica do Conselho Deliberativo, que apreciou uma proposta de reforma estatutária. A votação teve protesto da torcida, que invadiu a sala do Conselho Deliberativo, e discussão com ameaça de vias de fato entre conselheiros da velha guarda. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira. O dia do Inter foi de folga para os jogadores. A reapresentação é só nessa terça-feira. Lembrando que à tarde o grupo se reapresenta com os desfalques de Alan Benítez, Carboneiro e Borré, que estão servindo as seleções de seus países. O Borré e Carboneiro com a Colômbia, Alan Benítez com a seleção do Paraguai. Mas Ramon Dias deverá ter um reforço no elenco. Trata-se de Bryan Aguirre. O lateral direito teve uma ruptura na fáscia plantar do pé, que é na sola do pé, e desde o jogo contra o Bahia, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, ele está fora. Coincidentemente ou não, desde lá o Inter vem tendo derrotas consecutivas e resultados negativos consecutivos dentro do Campeonato Brasileiro. O Bryan Aguirre está recuperado, deve voltar a treinar e fica à disposição já para o retorno contra a equipe do Ceará. Uma informação importante sobre Bryan Aguirre é o pagamento que o Internacional fez para o Lanús da Argentina. O Inter havia comprado o Bryan Aguirre no ano passado por 1,5 bilhões de dólares e atrasou parcelas deste pagamento, a ponto do Lanús reclamar e ir até a FIFA, ameaçando o Inter, inclusive, de um transfer ban. Essa dívida foi paga agora pelo Internacional. E com isso, não há mais o risco do transfer ban. O Inter conseguiu, através do fluxo de caixa, quitar essa dívida, que é uma das que o Inter tem. Tem dívida com o Flamengo pelo Thiago Maia, tem dívida com o Racing pelo Carboneiro, mas essa do Bryan Aguirre, especificamente, está quitada a partir de agora, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre os cálculos para que o Inter não seja rebaixado no Campeonato Brasileiro, tá? Cálculos que apontam que a projeção para escapar do Z4, ela caiu, mas existe uma projeção pouco otimista para o Internacional, tendo como base o desempenho do Inter nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, já que tem 5 jogos pela frente na competição nacional. E dentro dessa projeção, se o Inter repetir o desempenho dos últimos 5 jogos, cai, é rebaixado. Eu explico esses cálculos no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Informação importante sobre Campeonato Gaúcho, porque nessa segunda-feira a Federação Gaúcha de Futebol anunciou os grupos da competição estadual, que terá um formato diferente. Serão 2 grupos de 6 times cada. Desses grupos passam 2 times de cada grupo. Um grupo joga contra outro grupo e assim fica-se conhecido quem serão os 2 classificados de cada chave, tá? O Inter está na chave A, junto com Juventude, Avenida, São José, Guarani de Bagé e São Luís de Ijuí. Mas o Inter não enfrenta nenhum desses times na primeira fase. O Inter enfrenta todos os 6 times do grupo B, que tem Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Monson, Ipiranga e Inter de Santa Maria. Serão 2 jogos de semifinal, 2 jogos de final, ou seja, 10 datas previstas para a realização do Campeonato Gaúcho de 2026, agora com as chaves já definidas, tá? O principal assunto do dia foi uma votação polêmica e cercado de fatos polêmicos e de confusão no Conselho Deliberativo do Internacional. Eu já havia trazido aqui a ideia e a proposta que estava correndo no Conselho Deliberativo e que foi apreciada
nesta segunda-feira, que era uma proposta de reforma no Estatuto do Internacional. E essa reforma no Estatuto mexeria em várias questões, desde eleições, por exemplo, mudaria as regras do pleito eleitoral, permitindo que 3 candidatos pudessem ir ao pátio no segundo turno. Atualmente, apenas 2 candidatos podem ir ao pátio no segundo turno. Muda regras também do pleito eleitoral no que diz respeito a uma diminuição do Colégio Eleitoral Colorado, a partir do momento em que os sócios, para ganharem o direito de voto, precisariam ter 3 anos ou mais de associação. Hoje, o prazo é de 1 ano ou mais de associação. Além disso, ficou proposto que houvesse pesos diferentes nos votos. Sócios com até 10 anos de associação teria peso 1. Votos de sócios com mais de 10 anos, peso 2. Votos de sócios com mais de 20 anos de sócio, peso 3. Outro ponto também que estava sendo proposto nesse documento, nesse texto que foi apreciado no Conselho Deliberativo em relação a eleições, era a retirada de direito de votos e criação de categorias populares que não teriam direitos a voto. É uma reforma ampla, complexa e polêmica, e que foi apreciada nessa segunda-feira, mas que gerou uma série de confusões. A primeira confusão aconteceu pelo fato de que torcidas organizadas estiveram do lado de fora do Salão Nobre do Conselho Deliberativo para ingressar no Salão Nobre do Conselho Deliberativo. E a ideia dessas torcidas, ou de parte dos torcedores, era fazer protestos. Inclusive, eles fizeram vários protestos. Notas como essas foram jogadas no pátio do Beira-Rio e em outros lugares no entorno desta votação. Entretanto, por uma decisão da mesa diretora, se limitou o número de sócios que poderiam acessar o plenário. Lembrando que o Estatuto prevê a liberação para sócios torcedores acompanharem em loco as sessões do Conselho Deliberativo. 10 torcedores foram liberados e depois disso houve confusão, insatisfação de membros da Guarda Popular, uma das torcidas organizadas do Internacional. Houve discussão no portão e, em determinado momento, a invasão ou tentativa de invasão destes sócios torcedores. A segurança do Beira-Rio agiu e eles ficaram do lado de fora. Depois, com conselheiros ligados às torcidas organizadas intercedendo, houve a liberação para que estes torcedores ingressassem no Salão Nobre do Conselho Deliberativo para aí sim acompanhar em loco a sessão que apreciaria este tema, tá? Um tema, e aí eu vou para a principal confusão da noite, talvez. Um tema que foi proposto pelo movimento político Sangue Colorado, que tem como líder José Aquino Flores de Camargo. O relator dessa proposta era Leonardo Aquino, que tinha como ideia que a proposta fosse aprovada. Entretanto, tanto a atual gestão como uma outra parte da oposição, o MIG, Movimento Intergrande, que tem ex-presidentes do Internacional como Marcelo Medeiros, Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, também se colocou contra este documento, esta proposta. E isso irritou pessoas do movimento Sangue Colorado e uma confusão, inclusive física, se estabeleceu no Salão Nobre do Conselho Deliberativo. O que aconteceu foi o seguinte: o conselheiro Adauri Silveira, que é líder do MIG, fez a sua manifestação no pupitre, no púlpito do Conselho Deliberativo, encaminhando o voto do movimento para rejeitar a proposta de reforma estatutária. Após a fala de Adauri Silveira, ele estava se encaminhando para o seu lugar quando José Aquino Flores de Camargo foi em direção a ele e o ofendeu. O que eu fiquei sabendo é que palavras como sem vergonha e mau caráter foram proferidas contra Adauri Silveira, o que obviamente gerou uma repercussão. Leonardo Aquino, filho de José Aquino Flores de Camargo, também entrou nessa discussão. E o ex-presidente Marcelo Medeiros
se levantou e teria dito para Adauri que José Aquino não sabe perder. Deixa, Adauri, o José Aquino não sabe perder. Isto gerou a ira de outro conselheiro do movimento político de José Aquino Flores de Camargo. Este conselheiro que não foi reconhecido no momento por não ser um conselheiro tão de velha guarda, se tratava de Eduardo Serafim. Eduardo Serafim, que inclusive tem um grau de parentesco também com José Aquino Flores de Camargo, foi para cima do ex-presidente Marcelo Medeiros. E houve, inclusive, de acordo com os relatos, ameaça de vias de fato. Os seguranças do Conselho Deliberativo agiram e precisaram apartar para que a confusão não tomasse outros caminhos. Depois, as pessoas desceram do Conselho Deliberativo e a gente teve a possibilidade de conversar com elas. O ex-presidente Marcelo Medeiros relatou a sua versão do episódio, outras testemunhas relataram a sua versão do episódio e eu conversei com o Eduardo Serafim, que pediu para não ser filmado, mas depois eu registrei a saída dele do local do Conselho Deliberativo, onde ele até tentou sair correndo para não ter o seu rosto registrado. Da parte de José Aquino Flores de Camargo, existiu uma inconformidade com o fato de Adauri Silveira supostamente o ter traído por ter ajudado na elaboração do documento e depois ter se colocado contra. Mas foi um episódio dantesco, foi um episódio que muitos conselheiros lamentavam e uma confusão bem feia no Salão Nobre do Conselho Deliberativo. Importante dizer, tá? A gestão do Inter não teve nada a ver com essa confusão. Foi de dois blocos considerados oposição hoje. O grupo político ligado ao presidente Alessandro Barcelos não teve nada a ver com essa confusão que eu relatei aqui, tá? A pauta, a votação, a pauta foi rejeitada e foi rejeitada com uma certa facilidade. Foram 220 votos rejeitando a pauta e apenas 55 para aprovar este texto. Portanto, as reformas propostas no Estatuto não vão acontecer neste momento. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds dessa terça-feira, porque a gente já vai entrar em um período de data FIFA, onde vai ter muito jogo que a gente pode deixar interessante na KTO. Mas nessa terça-feira tem um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro. Galo e Fortaleza. Odd do Galo 1.63, empate 3.65, Fortaleza 5.1. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!